Muito boa tarde a todos. Realmente o sobrenome está correto, Fangueiro, é isso mesmo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar convosco neste evento Fast Built Experience e partilhar um pouco do que fazemos cá em Portugal, na Fibernamics, e, portanto, nestes tempos também de incerteza, mostrar também como é que as fibras têm contribuído também para o avanço de conhecimento em várias áreas, mas focando obviamente também na temática mais relacionada com o evento, que tem a ver com portanto, a construção, com a arquitetura, com o design ligado também a esse domínio. Portanto, é para mim uma honra estar convosco. Muito obrigado pelo convite. Falando um pouco da Fibernamics, a Fibernamics é uma plataforma colaborativa que liga a universidade, o conhecimento gerado dentro da universidade, com as empresas e destas duas com a sociedade. Afinal, aquilo que nós pretendemos é que o conhecimento que é gerado dentro da universidade, e neste caso particular da Universidade do Minho, em Portugal, consiga seguir um trajeto de aplicação depois, mais tarde, no mercado, ou seja, que contribua para a qualidade de vida de cada um de nós, que a ciência não seja só algo fechado, que fica num grupo muito reduzido de pessoas, normalmente os investigadores e a comunidade científica, mas que extravase daí e que realmente possa ser convertida em produtos, em tecnologias que sejam inovadoras e que possam permitir que a nossa qualidade de vida a cada momento se vá melhorando e que a ciência também ela própria consiga responder aos desafios que vão sendo colocados no nosso dia-a-dia. E é muito interessante fazermos esta apresentação neste momento, porque realmente vivemos um momento ímpar. Muitos de nós nunca tinham passado uma pandemia e, portanto, isso obriga-nos também a pensar a forma como colaboramos uns com os outros, como nos interligamos para responder a estes desafios. E realmente nesta altura temos um desafio muito importante, que é combater a pandemia e garantir que rapidamente consigamos soluções interessantes de melhoria de qualidade de vida para todos. E, portanto, esta ideia de criarmos plataformas cooperativas, criarmos colaboração, estabelecermos protocolos de colaboração pragmáticos, orientado para resultados, para objetivos, é muito importante e mais do que nunca isso se vem verificar atualmente como sendo importante. Por outro lado, também, a pandemia também nos tem mostrado novamente a importância da ciência e do conhecimento, a importância de nós investirmos neste domínio do desenvolvimento de conhecimento, de investigação científica e tecnológica associada a vários domínios. Neste caso tem sido muito mais associada à questão da saúde, mas em muitos outros domínios a ciência é fundamental para evoluirmos como espécie humana também, para nos relacionarmos de outra forma entre nós e também com a natureza. E a pandemia, se tem alguma coisa de positivo, terá pouco, obviamente, mas tem esta vertente positiva de colocar a ciência novamente no patamar onde ela tem que estar, a ciência do conhecimento. No nosso caso específico, nós dedicamos-nos a uma área muito bem definida, portanto, tem a ver com os materiais avançados, tem a ver com as fibras e com os materiais compósitos, que no domínio que é o tema também da Fast Built, tem uma importância também cada vez mais fundamental e cada vez mais premente a sua utilização e a sua aplicação. Por isso é aqui que nós nos movemos, é aqui que universidade, empresas e sociedade vão juntando os seus conhecimentos, juntando as suas valências para realmente respondermos todos juntos a necessidades. Este nosso modelo de colaborativo no âmbito da plataforma Fibernamics é um modelo que iniciou há cerca de 10 anos atrás, obviamente foi tendo vários momentos de evolução e nesta altura é um modelo consolidado e é um modelo que é
reconhecido dentro da União Europeia, pela própria Comissão Europeia, como um modelo de sucesso, como um modelo, como um caso de estudo, como algo que deve ser aplicado e deve ser replicado até também noutros países e noutros contextos e noutras áreas, também noutros domínios do conhecimento, porque realmente origina resultados interessantes e promove realmente este espírito colaborativo entre as várias entidades. E, portanto, e para nós isto é um motivo de orgulho, mas também um motivo de responsabilidade face àquilo que é este reconhecimento e àquilo que nós temos que fazer também para o futuro. Falarmos um pouco também do nosso grupo de trabalho. Nós atualmente somos cerca de 45 elementos, multidisciplinar ou interdisciplinar. Portanto, temos colaboradores, temos investigadores, temos estes nossos recursos humanos, Fibernamics, portanto, que é a massa crítica, a massa cinzenta da Fibernamics, e, portanto, se calhar é a parte mais importante, se calhar não, é certamente a parte mais importante do nosso, para além da infraestrutura laboratorial, sem dúvida que são as pessoas, aquilo que dá corpo e dá espírito e é a matriz da Fibernamics. E aqui, obviamente, que em função de vários projetos temos valências na área da engenharia civil, na área do design, na área da engenharia dos materiais, na bioquímica, na química, enfim, no design, na comunicação, no marketing. Portanto, há um conjunto na biomédica também. Portanto, há um conjunto de valências que se vão intersetando, que se vão cruzando e integrando de forma a encontrar soluções para os vários desafios que nos vão colocando, e muitos deles vindo de empresas, obviamente, e esta relação que temos com o tecido empresarial é muito importante para nós. Portanto, também aqui o tipo de grupo de trabalho que constituímos é também muito disruptivo, muito aberto, de forma que interage de uma forma muito profícua, muito interessante e com mindsets diferentes, porque vêm de áreas completamente diferenciadas, mas sempre com este objetivo da inovação, sempre com o objetivo de converter algo em produto, converter conhecimento em produto e em tecnologia. Isto é a matriz que liga, diria, ou seja, é a fibra que liga todas estas pessoas que fazem parte do nosso grupo. Nós temos atualmente uma rede bastante alargada de parceiros, como podem ver, temos cerca de 300 parceiros associados a esta plataforma, a maior parte deles vindos do meio industrial, mas também do científico e tecnológico, do associativismo também, e esta rede também ela é multissetorial, ou seja, temos empresas da área da construção, temos da área médica, temos da área do desporto, da área da arquitetura, da aeronáutica, da aeroespacial, porque realmente temos a felicidade de trabalhar com materiais que nos oferecem propriedades e características tão interessantes que os tornam elementos interessantes, fundamentais para todas estas áreas e, portanto, eles encontram aplicações, utilizações, vantagens comparativas em todos estes domínios e, portanto, a rede também se forma desta interdisciplinaridade dos seus parceiros, o que é também interessante no âmbito deste espírito colaborativo. Claro que esta rede funcionando de uma forma virtual, muitas vezes, a partir da nossa plataforma, mas também tem momentos em que é necessário se encontrar, muitas vezes fisicamente ou de forma híbrida, de maneira a discutir aquilo que são os desafios. E fazemos isto através de um evento que organizamos todos os anos. Este ano também já organizamos o nosso Fibernamics Impulse e realmente o grande objetivo é impulsionar o ano seguinte, ou seja, perceber exatamente como é que o futuro está a ser desenhado e como é que nós podemos contribuir para ele. E temos uma série de parceiros que vão estando connosco nestas discussões, nestas análises daquilo que pode ser o futuro e da forma como a própria Fibernamics tem que posicionar para poder responder a esses desafios do futuro. Se virem bem, desde 2018, portanto, o tema criar o futuro, o segundo, a próxima geração tecnológica, repensar o futuro em 2020, um evento que decorreu online já em tempos de pandemia, e, portanto, repensar, portanto, tínhamos uma ideia de futuro em 2018 e 2019, a partir do momento em que realmente começou a pandemia, nós percebemos que o futuro deveria ser repensado e, portanto, era preciso trazer novamente
outros inputs para cima da mesa que nós não estávamos a contar e penso que ninguém estaria a contar que fosse necessário repensar o nosso posicionamento nesse domínio. Organizamos também normalmente, para além destas sessões mais de discussão macro, temos também momentos em que discutimos a tecnologia, não é? Como é que a tecnologia está a evoluir, principalmente nas áreas que nos dizem respeito, que têm a ver com os materiais, como é que eles estão a responder então a esses desafios do futuro, e para isso também convidamos parceiros para estarem connosco, para discutirem, para apresentarem as suas ideias e podermos em conjunto também definir como é que nós podemos contribuir para este avanço da tecnologia. Da mesma forma, depois um pouco mais à frente, a ideia de termos portanto, a questão do business, não é? Como é que, então, percebendo o futuro, percebendo a tecnologia, como é que, depois da ciência e da tecnologia responderem a estes desafios, como é que podemos responder por via de business, não é? Porque é importante também que aquilo que nós vamos desenvolvendo se transforme em negócio, e negócio de uma forma que possa catapultar a componente económica também, criar emprego, criar valor, criar produtos de valor acrescentado, criar diferenciação nos vários mercados. Isso é importante, mas é uma área em que, obviamente, temos que contar com especialistas desse domínio, que normalmente não é o nosso. Nós estamos muito mais na área da ciência e tecnologia dos materiais e, portanto, temos que perceber como é que, e reparem, aqui temos empresas como a Coca-Cola, que todos conhecem, como a Qatar Airways, portanto, depois algumas empresas portuguesas também conhecidas, e portanto, como é que eles se posicionam e como é que nos podem ajudar em novos modelos para potenciarmos todos estes desenvolvimentos. Claro que qual é o modelo que nós seguimos e daí também o enfoque nesta temática do Fast Build, porque tem muito a ver também com o nosso posicionamento a nível de desenvolvimento, ou seja, este esquema, ele demonstra aquilo que é a matriz dos nossos desenvolvimentos, ou seja, seria o guarda-chuva de onde encaixam todos os desenvolvimentos que nós vamos fazendo. Obviamente que trabalhamos com estruturas e materiais compósitos que têm características muito interessantes, de poderem ser inteligentes, de poderem ser mais amigos do ambiente e com incorporação de nanotecnologia, e queremos perceber, sabendo exatamente que há dois pilares fundamentais do desenvolvimento neste momento, um que tem a ver com a sustentabilidade e outro que tem a ver com a digitalização da economia. Portanto, na sustentabilidade, tudo o que tem a ver com a economia circular, com o ecodesign, a biomimética, a utilização dos resíduos, os ecomateriais, os biopolímeros, por exemplo. Portanto, são situações sempre que nos interessa abraçar para desenvolver soluções. E depois há outro pilar mais ligado à digitalização, que obviamente tem a ver com o facto de nós conferirmos inteligência aos sistemas e podemos sensorizar, monitorizar, termos materiais que são muito mais ativos, que podem pensar por si, atuar numa determinada situação, que mudam de cor, que mudam de forma, que sensorizam deformações, que possam ser aplicados num edifício, mas ao mesmo tempo ter uma interatividade com o utilizador, poderem se adaptar, poderem medir, poderem libertar alguma substância. E, portanto, são duas temáticas que nos interessam sobremaneira e que têm muito a ver também com aquilo que é discutido neste evento, e ainda bem, porque realmente o futuro passa, obviamente, por aí. Depois, perceber que há várias áreas que são, principalmente estas duas primeiras, que têm uma importância capital atualmente, não é? Uma que tem a ver com o bem-estar, onde incluímos saúde, desporto e envelhecimento ativo, tendo em conta a evolução, portanto, o envelhecimento da população a nível global. Aqui em Portugal é um problema grave, eu diria, coloca em causa muitos modelos que estão a ser aplicados e, portanto, é preciso atuar sobre isso rapidamente. Mas aqui a nossa ideia, sobretudo, no pensamento de que nós precisamos de materiais diferentes, de produtos diferentes, em função também da faixa etária. E, portanto, há aqui um grupo que cada vez é mais alargado, que necessita, obviamente, de desenvolvimentos que sejam mais aplicados, tendo em conta as características. E depois é o caso da saúde e do desporto, sem dúvida que são fundamentais atualmente. Depois há outro pilar fundamental,
que é o pilar da segurança, que é este que está aqui, portanto, onde incluímos a segurança pessoal. E reparem, mais uma vez, a pandemia veio-nos dizer que há um campo muito vasto para o desenvolvimento de novas soluções de equipamentos de proteção individual, ou seja, aquilo que nós tínhamos ou aquilo que temos atualmente é algo ainda muito rudimentar, é algo que temos que fazer evoluir e, mais uma vez, a ciência tem que contribuir fortemente para isso. E depois na parte da mobilidade e das infraestruturas, que se calhar onde se enquadra mais aqui o evento, mas onde também estes elementos têm um aspecto, uma parte muito, uma componente muito fundamental, muito importante. Nós, no âmbito do pilar sustentabilidade, nós lideramos a nível mundial uma associação de fibras naturais, cada vez mais usada em muitas aplicações, na construção também, N situações, em combinações com o concreto, em revestimentos exteriores, porque são materiais biodegradáveis, sustentáveis, são materiais renováveis, se calhar é uma das características mais importantes, e depois com propriedades específicas muito interessantes também para aplicações nestes domínios. Obviamente que não estamos a falar de aplicações estruturais, no caso das fibras naturais, mas noutro tipo de fibras, como as de carbono, por exemplo, estamos a falar de aplicações especiais, mas neste caso, obviamente, combinar a componente bio, a componente eco destes materiais com as suas propriedades, o facto de serem renováveis e todas essas situações. Esta é uma rede de investigação a nível mundial, tem representantes de vários países, o Brasil está representado também por colegas da Universidade de São Paulo, por exemplo, mas também da Federal do Rio Grande do Norte. Portanto, há aqui também colegas brasileiros que fazem parte desta rede e que normalmente participam nas atividades desta associação internacional. Esta associação organiza também, desde 2013, uma conferência mundial de fibras naturais, a conferência internacional que é a International Conference on Natural Fibers, e portanto que vai ter a sua 5ª edição agora em 2021 na Madeira, portanto na Ilha da Madeira, e onde novamente esperamos reunir não só a comunidade científica, mas também aqueles que são os utilizadores deste tipo de materiais, e mais uma vez a questão da arquitetura, do design, da construção estará também representada até na comissão científica. Temos uma série de colegas que pertencem a esse domínio, porque realmente é um setor que demanda muito por esta questão da construção sustentável e, portanto, as fibras naturais aí têm um papel importante a desempenhar. Como dizia anteriormente, obviamente que o nosso modelo de desenvolvimento de materiais e de desenvolvimento de soluções bebe muito destes 3 pilares, não é? O eco, mais relacionado com a questão sustentável, e portanto as fibras naturais encaixam perfeitamente neste domínio do eco. O nano, relacionado com o desempenho, e o smart, relacionado com a adaptabilidade dos materiais em si, ou seja, eles terem capacidade de se adaptar, de sensorizarem, de sentirem e de se adaptarem em função das necessidades. E é muito engraçado, muito interessante ver que aquilo que precisamos cada vez mais são soluções que combinam, por um lado, a questão da biomimética, não é? A questão de imitarmos a natureza, não é? Portanto, a natureza oferece-nos uma série de soluções, ela própria organiza-se de uma forma perfeitamente sustentável, temos muito ainda a aprender com isso, não é? E muito a implementar, mas também sob o ponto de vista dos materiais, das estruturas, da forma como os seres vivos conseguem se adaptar, conseguem responder aos inputs externos, é muito interessante. E se analisarmos desde a macroescala, que é esta que está aqui, por exemplo, com a formiga, até à forma como os átomos e as estruturas atómicas em determinadas situações se organizam, vemos que a natureza realmente apresenta um grau de perfeição fantástico, não é? E realmente compete-nos a nós, e aí a aproximação biomimética e biónica é muito interessante, poder tentar mimetizar aquilo que a natureza é capaz de fazer e realmente vir ao nosso mundinho, não é? O mundinho mais humano, que comparado com o mundo natural é ainda muito
portanto, é apenas um grão de areia num oceano, não é? E, portanto, realmente temos muito a aprender e portanto, há uma tendência muito grande na reprodução daquilo ou na mimetização de muitos dos sistemas e temos conseguido também aqui avanços fantásticos. Portanto, eu diria que desde a macroescala até à nanoescala, portanto, os materiais têm que ser arquiteturados dessa forma. Quando olhamos para um edifício, olhamos sobretudo para a sua questão macro, para a sua questão macroescala, não é? Mas se for começarmos a entrar, portanto, a diminuir a dimensão dos elementos, portanto, nós começamos a perceber exatamente como é que podemos atuar sobre aquele edifício para o tornar mais sustentável, para o tornar mais interativo, para o tornar mais enquadrado num determinado espaço, para conseguirmos melhor iluminação e, portanto, é importante nós percebermos esta escala dos materiais, não pensarmos só na escala macro, aquilo que nos é visível a olho nu, mas pensarmos depois que uma determinada resposta desse material está alicerçada nos seus vários patamares de organização desse mesmo material. E isto é extremamente interessante, é fantástico este mundo, porque nos oferece possibilidades imensas para criar e para encontrar soluções muito atrativas, com performance interessante, com desempenhos muito interessantes, mas também tentando e, sobretudo, não tentando, mas orientando para o respeito pela natureza. Isso é fundamental, tendo em conta esta questão da sustentabilidade também. E reparem, nas fibras, obviamente que elas, sob o ponto de vista de macroescala, elas podem se orientar de muitas formas, não é? Reparem, há aqui orientações de fibras em tridimensional, em várias direções no mesmo plano, com formas, e portanto temos essa possibilidade de arquiteturar estas fibras de forma a que elas possam responder especificamente de uma determinada forma, mesmo sob o ponto de vista da macroescala. Isso que foram formas tubulares, esféricas, semicilíndricas, planas, planares, com alvéolos. Portanto, há essa possibilidade de criarmos toda esta arquitetura de materiais à base de fibras. E depois, como eu falava anteriormente, podemos vir também à nanoescala, ou seja, vir uma escala muito mais reduzida, não visível aos nossos olhos, mas com uma importância enorme no desempenho do material. E, portanto, podemos partir destes elementos fibrosos que aqui estão representados numa imagem de microscopia eletrónica, mas depositar sobre este material fibroso estas nanopartículas que aqui estão, reparem, elas estão aqui dispostas neste material e dessa forma conferir-lhe propriedades que ele normalmente não tem e que pela adição destas nanopartículas adquire nova função. Por exemplo, aqui eu penso que este exemplo será de uma funcionalização com nanopartículas de prata sobre uma fibra natural. E então, uma fibra natural que normalmente não tem capacidade de evitar a proliferação de bactérias, por exemplo, em superfícies, portanto, com estas nanopartículas de prata terá essa funcionalidade, adicionamos essa funcionalidade a partir destas nanopartículas numa escala reduzida e também numa quantidade muito reduzida sobre a superfície da estrutura e conseguimos adicionar isso. Mas, por outro lado, também conseguimos adicionar a capacidade de conduzir eletricidade, porque estas nanopartículas que são de base metálica têm essa capacidade, são altamente condutoras e podem tornar estes substratos que não eram condutores à partida, torná-los condutores de eletricidade, e isso abre-nos também N possibilidades de criar sistemas de dissipação de energia com aquecimento, sensores, sensorizar deformações em determinadas aplicações e, portanto, vindo a esta nanoescala e arquiteturando isto, depois a partir de todas estas arquiteturas conseguimos então ter essa possibilidade. Portanto, podemos também, em cada uma destas fibrazinhas que fazem parte de um sistema, de uma arquitetura, ela própria ter uma funcionalidade específica e, portanto, a partir de fibras muito finas, portanto, à escala nano, com menos de 100 nanómetros, e que podem realmente incorporar logo funcionalidades muito interessantes e aumentar muito o seu desempenho. Temos o exemplo agora, um exemplo muito atual, tem a ver com as máscaras de proteção, não é? Muitas das soluções de evolução das máscaras de proteção individual, para a Covid-19, soluções inovadoras estão a ser encontradas
com estas nanofibras, em que conseguimos controlar melhor a porosidade do material, evitar a passagem de vírus, retê-los no meio destas fibras, funcionalizar logo as fibras com agentes antibacterianos ou antivíricos que possam atuar, uma vez aprisionado o vírus, poder atuar sobre eles. Mas aí estamos a falar de uma aplicação em máscaras, mas podíamos estar a falar da superfície de uma sala, por exemplo, do revestimento de uma parede em que queremos lhe conferir esta característica antibacteriana, queremos conferir esta característica de segurança também contra estes micro-organismos e queremos ter as salas também limpas desta forma. Portanto, há várias aplicações, várias soluções onde estes domínios têm muita importância. E depois, como eu falei, também no início, a combinação destas fibras com outros materiais. E aqui entra o concreto, obviamente aqui vemos uma matriz de concreto, portanto, com uma fibra de sisal de base natural e depois também ainda uma escala muito mais pequena, muito mais baixa, termos também celulose microcristalina que melhora a microestrutura aqui do concreto e garante uma melhor resposta deste conjunto de compósito em termos de rigidez, de evitar microfissuras, de evitar todas essas situações que nos interessa sempre converter. Mas também, no caso da esquerda, aqui neste, também o facto de combinarmos as fibras, neste caso fibras de vidro, com matrizes poliméricas que podem produzir aqui compósitos e depois também com a adição de nanotubos de carbono para melhorarmos as propriedades mecânicas deste material também. Portanto, eu diria que com base neste material que nós trabalhamos, as fibras e estes materiais à nanoscala, combinados também com outros materiais, conseguimos ter aqui soluções muito interessantes para fazer face a estes desafios que o desenvolvimento nos tem imposto. Claro que quando falamos precisamente na questão mais ligada ao building, não é? Ligada à arquitetura, construção, muito ligado nesse domínio, nós publicámos há uns tempos atrás um livro sobre a aplicação dos compósitos e destes materiais à base de fibras na engenharia civil e na arquitetura também. E, portanto, aí também mostramos como é que esses materiais, é um livro da Woodhead Publishing, portanto, aí mostramos também como é que esses materiais podem contribuir para os grandes desafios que são colocados a este domínio. E, obviamente, eu coloquei aqui alguns que nos interessam muito sob o ponto de vista do desenvolvimento de novos materiais. Um que tem a ver com construção leve, não é? O diminuirmos realmente... Quando falamos em construção, muitas vezes associamos a construção aço concreto, não é? E, portanto, materiais extremamente densos, com grandes níveis de energia incorporados, que, portanto, levam à construção de situações muito pesadas, não é? E, portanto, a utilização de grandes quantidades de materiais, pensamos num edifício em concreto com armaduras em aço, portanto temos sempre ali pilares com secções muito elevadas e, portanto, temos que recobrir o aço porque depois queremos portanto, protegê-lo relativamente aos efeitos de corrosão, para isso precisamos de utilizar mais material. Portanto, há aqui uma tendência muito forte para a utilização de materiais lightweight. E aqui, obviamente, que estas construções leves, construções em membrana, não é? As construções em estruturas tensionadas, em estádios, em aeroportos, em determinadas situações, têm ganho aqui um papel muito importante devido à sua leveza, à sua capacidade de permitir ao arquiteto liberdade de forma, não é? Mas mantendo a leveza que é interessante neste tipo de estruturas, sem comprometer, obviamente, componentes estruturais. Há um outro pilar importantíssimo que tem a ver com a construção sustentável. Obviamente, a construção, como nós sabemos, é dos setores que têm um impacto maior sob o ponto de vista de impacto ambiental, não é? Muitos dos materiais de demolição de construção não são depois reutilizados, reincorporados nos sistemas. Todo o processo, desde a construção dos materiais até às soluções, tem um impacto forte e, portanto, há aqui todo um ambiente importante. Obviamente que aqui estamos a falar de
de um contexto muito alargado, mas certamente que os materiais aqui têm um papel muito importante. E, portanto, materiais que sejam reutilizáveis no final do ciclo de vida ou que sejam biodegradáveis no final do ciclo de vida. Portanto, aqui os materiais de base natural ganham um papel importantíssimo. A construção em madeira não é por acaso que nos países nórdicos, aqui na Europa, pelo menos, que é o meu conhecimento mais aprofundado, tem ganho novamente um papel fundamental na construção e outros tipos de materiais também, como todos sabem. O aumento da durabilidade também, por utilização de materiais mais duráveis, por exemplo, o aço tem sempre o problema da corrosão, portanto, as questões relacionadas com os compósitos de grande durabilidade, como os que são aplicados, por exemplo, na aeronáutica, parece-nos ser interessante também aqui. Depois, os active materials, portanto, tem muito a ver com aquela questão da interatividade que falávamos anteriormente, a utilização de materiais que ativamente atuam sobre o espaço onde nós estamos confinados, não é? Podem mudar de cor, mudar de forma, libertar, estou-me a lembrar, por exemplo, dos phase change materials, portanto, têm a capacidade de, portanto, absorver a energia do ambiente ou fornecer a energia ao ambiente e dessa forma controlar também a temperatura. Portanto, estamos a falar desse tipo de materiais e parece-me que cada vez há mais espaço para eles. Depois, por outro lado, as questões relacionadas com a monitorização estrutural, no sentido da prevenção também de catástrofes, mas por outro lado também de planeamento de manutenção de estruturas e, portanto, colocar os materiais eles próprios, quando são utilizados numa determinada situação, a monitorizar essas situações. Tendo em conta, obviamente, estas tendências, nós temos contribuído com vários trabalhos neste domínio, não coloquei todos, coloquei alguns exemplos, até porque o tempo é sempre limitado. Portanto, um trabalho que tem tido para nós muita importância são os compósitos, não é? A combinação de fibras com outro tipo de materiais, normalmente poliméricos, neste caso, e em que aqui na parte de baixo temos combinado fibras naturais com fibras, com matrizes poliméricas, e aqui tivemos um projeto muito interessante sobre casas modulares, em que desenvolvemos um painel dimensionado com características muito interessantes, baseado nestas fibras naturais e nestes materiais poliméricos. E depois temos outras questões em que desenvolvemos varões em material compósito, com fibra de carbono, fibra de vidro, para substituir o aço no reforço do concreto. E aqui falamos mais de questões estruturais. Vemos aqui, por exemplo, a produção de um componente a partir de fibra de carbono e com uma determinada geometria no seu interior. Portanto, estes BCRs que nós, portanto, designamos por Braided Composite Rod, portanto, estes varões compósitos entrançados, são muito interessantes porque, para além de não sofrerem corrosão, como o aço, portanto, têm uma resistência bastante... uma resistência mecânica a atração muito interessante, superior à do aço, e tem também outra característica muito interessante, é que são muito mais leves que o aço. O aço, estamos a falar de densidades 7.8, 7.9 gramas por centímetro cúbico, aqui estamos a falar de um ponto qualquer coisa, gramas por centímetro cúbico, no máximo 2, e portanto são valores muito mais baixos e que tem um impacto muito forte na sua utilização. Mas também, pronto, claro que a utilização destes materiais, portanto, em reforço de vigas, por exemplo, vemos aqui um ensaio com estes materiais a ser utilizado, vemos aqui as curvas de tensão de formação ou carga de deslocamento dos materiais para varões 100% de carbono e para o aço em termos de ensaios comparativos, e realmente conseguimos atingir comportamentos muito interessantes sob o ponto de vista da utilização destes materiais, com as vantagens enumeradas anteriormente. Mas podemos fazer mais, isso é que é interessante aqui também, quando arquiteturamos o material e aplicamos estas características, aquelas tendências que falava anteriormente, desde a nanoescala até à macroescala. Nós podemos converter estes materiais, estes varões, em compósitos que são self-sensing, ou seja, conseguem monitorizar a deformação. E aqui é muito interessante o princípio que utilizamos, que é um princípio da piezo-resistividade, em que, à medida que vamos aplicando aqui esta carga, fazemos passar simultaneamente uma corrente elétrica no material e conseguimos estabelecer uma correlação entre, portanto, a deformação deste varão e
a sua característica elétrica. Portanto, isto é um setup de ensaio, já utilizado anteriormente, e conseguimos coisas como isto que aqui está, não é? Que é, se pensarmos numa carga de flexião cíclica, não é? Vemos aqui a deformação do material, mas ao mesmo tempo conseguimos ver a correlação também com as questões relacionadas com a componente elétrica. E, portanto, este material pode ser utilizado como um sensor, assim como se nós utilizarmos nanotubos de carbono ou fibras de carbono curtas em matrizes cimentícias, portanto, em concreto, também conseguimos conferir a este material a mesma propriedade. Portanto, podemos ter este material inteligente com forma de monitorizar as suas deformações. Mas também estes pequenos varões muitas vezes podem ser usados para reforçar elementos e, portanto, serem elementos de absorção de energia. Estes pilares são usados já em situações práticas. Isto é uma situação em que foram utilizados junto ao mar, obviamente, onde a corrosão é bastante elevada, portanto, neste edifício que aqui está, e, portanto, aquilo que se fez foi uma intervenção sobre estes pilares que aqui estão, onde se nota perfeitamente a corrosão do aço, e foram desenvolvidos, então, as armaduras com material compósito, com capacidade de reforço, sem sofrerem corrosão e com capacidade de monitorização. Isto é o trabalho de aplicação destes compósitos em material, destes entrançados em material compósito, substituindo o aço. Aqui vê-se perfeitamente portanto, as armaduras depois de produzido e a sua colocação depois antes da betonagem também. Portanto, é um exemplo que me demonstra como é que aquele princípio da ciência e da tecnologia consegue depois ser aplicado no mercado. Mas também desenvolvemos, por exemplo, lajes produzidas em fibra de vidro, também em material compósito, com elevada capacidade de cargas, principalmente para reabilitação de edifícios antigos, onde a diminuição do peso dos elementos é fundamental. Só falar-vos rapidamente, uma vez que também o tempo está a terminar, de outro tipo de compósitos que nós utilizamos, tem a ver com estas estruturas aucéticas, que têm uma capacidade muito elevada de absorção de energia e que são contrárias àquilo que é o comportamento normal dos materiais. Portanto, normalmente o material traciona nesta direção e diminui a sua secção transversal alongando nesta. No caso de um aucético, quando nós tracionamos longitudinalmente, ele expande na outra direção. Portanto, será alguma coisa semelhante a isto que aqui está, em que tracionamos longitudinalmente e vemos que a estrutura consegue alargar ou aumentar a sua secção transversal. Isto pode ser aplicado em várias situações. Uma situação onde nós temos explorado esta capacidade dos materiais aucéticos é na capacidade de absorção de energia, principalmente em situações de explosões, por exemplo, quando há atentados terroristas. Portanto, queremos explorar esta capacidade de absorção de energia destes materiais. E aqui vemos exemplos que foram aplicados na área militar e ensaios que foram usados na área militar também, utilizando também fluidos não newtonianos como capacidade, como elemento de absorção de energia quando há uma grande capacidade, uma grande carga, uma grande intensidade energética que é preciso absorver em termos de impacto. Só para terminar, e não podia deixar de falar da sustentabilidade, nós criamos há pouco tempo uma plataforma ligada à valorização de resíduos. É uma plataforma que liga também, portanto, está dentro da Fibronamics, obviamente, mas tem a ver com o desenvolvimento também de produtos com base em resíduos de várias indústrias. Começamos com as fibras, com resíduos minerais, com resíduos plásticos, com resíduos da madeira, e é uma plataforma que tem levado ao desenvolvimento de vários produtos com base em resíduos na área do calçado, iluminação, na área do mobiliário, na área até mais ligada à culinária e hotelaria. E é também uma plataforma que foi reconhecida ainda este ano pelos prémios RegioStars da União Europeia como uma plataforma que realmente potencia a utilização destes resíduos e que tem uma filosofia interessante de ligação de várias entidades para responder a estes desafios da sustentabilidade. Já em 2018, ela tinha também sido reconhecida pelos European Enterprise Promotion Awards e agora em 2020 também pelos RegioStars. Isto são alguns exemplos de produtos também que desenvolvemos noutros domínios, tendo em conta esta temática, e a abrangência da atividade da Fibronamics, mas basicamente era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Muito obrigado. Se
houver alguma questão, estou disponível.